Oi, eu sou a Carol Milters e eu falo e escrevo sobre a síndrome de burnout, saúde mental no trabalho e o workaholismo desde 2018 e procuro reescrever a nossa cultura do trabalho. E eu tô gravando esse vídeo aqui como uma resposta a uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas mensagens, nos meus comentários, que é: fui afastada por burnout, estou de licença, tenho medo de ser demitida, o que eu faço durante esse tempo, o que eu faço com isso que está acontecendo? Quero trazer nesse vídeo, porque eu entendo também que eu comecei a escrever, eu escrevi por mensagem pra pessoa e mandei essa resposta, mas eu também entendo que quando a gente tá nessa fase, né, eu passei por 2 burnouts, se a primeira vez que tu tá me vendo tem aqui no meu perfil, tem outros vídeos em que eu conto com mais detalhes a minha história, mas eu tive 2 burnouts, um morando no Brasil, um morando na Holanda, onde eu moro hoje, e então eu estive nessa situação já, foi bastante debilitante, foi bastante severo, e eu sei que quando a gente tá nessa fase, às vezes a leitura ela não funciona muito bem, então talvez o vídeo seja um canal melhor. Eu vou ver se estou testando, assim como há um ano, quando eu publiquei meu último vídeo mais logo aqui nesse canal. Eu disse que eu estava testando um formato novo e eu vou testar outro formato que seja um pouco mais possível. E eu quero começar por essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que aparece bastante. Então, eu fiz uma lista de alguns conselhos, e é importante eu colocar o seguinte, antes da gente entrar nesses conselhos. Existem inúmeras formas de a gente cuidar, tratar e superar o burnout. Eu não acredito em uma solução única para todo mundo, em uma coisa, assim, se tu não fizer isso, tu não vai melhorar, e se tu fizer isso, é aí que tu vai melhorar, porque a síndrome de burnout é uma síndrome multifatorial, que significa que existem vários fatores que causam, vários fatores de risco, ela se apresenta de formas diferentes em cada pessoa, e a constituição, né, de como aquela pessoa se relaciona com o trabalho, quanto tempo ela está naquele trabalho, como é o ambiente, como é o seu próprio sistema interno de regulação de estresse, qual é o seu histórico de outras questões de ansiedade e de outras questões de saúde mental, até mesmo outras questões fisiológicas, enfim, são muitos fatores. Existem muitos estudos de intervenções que funcionam, mas como qualquer coisa que seja embasada, vai depender das circunstâncias e das condições. Quando a gente fala de burnout, a gente fala de uma esfera fisiológica, né? Uma esfera da questão do estresse, de como que o nosso corpo está regulando esse estresse, que é algo que não é positivo nem negativo, é simplesmente algo que acontece no nosso corpo toda hora que a gente está acordado ou dormindo. É uma resposta que funciona. Nos meus outros conteúdos eu falo um pouco mais sobre estresse. Eu estou fazendo um curso de avaliação de estresse junto com a Cibele Castro, que é médica, então a gente vai entrar em mais detalhes sobre como que funciona o estresse no corpo, o que é, o que não é, enfim. Então a gente vai detalhar isso em outro momento. Mas aqui cabe só dizer que existe esse ponto fisiológico, ou seja, como que estão as questões de vitaminas, o teu corpo físico, né, vitaminas, nutrientes, hormônios e tudo mais, e que isso tu vai precisar do apoio de um profissional de saúde qualificado, não é uma pessoa aqui no YouTube ou nas redes sociais te dizendo o que fazer ou o que não fazer, tu vai precisar realmente ir atrás de um profissional, e esse é o meu primeiro conselho sempre, procurar ajuda profissional. O segundo conselho, né? Então, voltando, procurar ajuda profissional, e aí pra gente lidar com a questão fisiológica, né? E também com as questões emocionais e psíquicas. Pode ser que você precise entrar com algum tipo de medicação, pode ser que não. De novo, cada caso é um caso, existem muitos estudos, existem muitas pessoas que estão se especializando em como olhar para o burnout como uma entidade específica com as suas próprias características, mas é algo que a gente ainda está desenvolvendo e que tem, como eu estava falando lá no comecinho, né? Tem a questão fisiológica, mas também tem a questão emocional e tem a questão do ambiente onde você está inserido, né? Do teu ambiente de trabalho e das tuas relações sociais e da tua identidade e da nossa cultura do trabalho como um todo. Então, realmente multifatorial. Então vamos aos conselhos. Eu já falei o primeiro, que é procurar um profissional de saúde. E aí esse conselho, procurar um profissional de saúde, a terapia é sempre essencial, fundamental, psicoterapia,
Como procurar um terapeuta é também uma pergunta que eu acho que vem bastante. Existem já pessoas que estão se especializando nisso. Durante o meu processo, eu não tive profissionais especialistas em burnout e eu melhorei, o que não quer dizer que eu acho que todo mundo tem que ser assim, mas o ideal seria que a gente tivesse pessoas especializadas nisso. Considerando que o ideal não existe, que o ideal é o ideal é nulo possível, como eu disse o Naico Pontes num painel da Semana de Conscientização. Entenda qual profissional que está acessível para você, acessível de tempo, de dinheiro, e que você consiga ter algum tipo de vínculo, que você confia naquele profissional, que ele está ali disposto para te ouvir, né? Então, primeiro, procurar ajuda profissional, terapia, se for necessário medicação, e invista a sua energia e seu tempo nessas intervenções de saúde. Esse é o primeiro passo. O segundo conselho é descansar, que é algo que a gente acho que já escuta bastante, mas é muito importante, né? Descansar e relaxar, não só descansar, não só o dormir, o estar deitado ou sentado, enfim, mas o relaxar. E aí, o relaxamento, ele muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa para relaxar. Não é só, não necessariamente o dormir vai relaxar a gente. Então, vamos lá. Existem práticas de yoga restaurativo que ajudam no relaxamento, massagem ajuda no relaxamento, meditação, exercício de respiração. Por quê? Porque quando a gente tá nesse momento do burnout, o nosso sistema de regulação do estresse ele tá completamente desregulado. Então a gente precisa dar uma compensada, como se a gente tivesse enfiado o pé no acelerador até não poder mais, e a gente precisa dar uma compensadinha no freio agora. E esses exercícios essas práticas de relaxamento, elas são esse freio que a gente precisa sempre, para sempre, mas que nesse momento a gente precisa intensificar ainda mais. Outras atividades que possam te relaxar, pintura, desenho, dança, de acordo com o que teu corpo puder no momento, cantar, escutar música, caminhar, ver a natureza é muito, muito importante, contato com a natureza é muito importante, luz do sol é muito importante nesse momento, claro, não para se queimar, nada, mas luz do sol é muito importante, leitura, escrita, eu sou muito suspeita para falar de escrita, porque a escrita me ajudou profundamente no meu processo. Mas esse é o momento de você também se experimentar, porque muitas vezes essas práticas são novidade pra gente. Eu comecei a pintar ano passado, e eu não tenho técnica, não tenho curso, nada. É uma prática que eu faço pra mim, não precisa estar bonito nem feio. E esse é o momento da gente também deixar um pouco essa rigidez que a gente normalmente tem quando a gente chega nesse ponto de que tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo certo. Começar a entender e dar esses primeiros passinhos, assim, nesse lado. Cuidar da saúde física, então, ser intencional com o sono, observar como tá a tua rotina de sono, observar como está o teu sono, se ele tá reparador ou não. E aí entender com um profissional de saúde se as questões de higiene do sono são suficientes para que tu consiga dormir bem, ou se de repente tu vai precisar fazer alguma intervenção de medicação. Eu precisei de medicação durante um tempo e depois eu não precisei mais, não viciei, não tive nenhuma daquelas coisas que a gente ouve às vezes como problemas da medicação. Então, conversa com a pessoa que estiver te atendendo, tem uma conversa franca, expõe as questões que tu tem medo, preocupação, enfim, receio, anota antes, vai tomando nota. Nessa fase, às vezes, a gente tende a ficar também muito esquecido, muito confuso, e a escrita, o escrever também, o anotar, ajuda muito também a gente a organizar as ideias para essas horas que a gente precisa falar com alguém. Então, levar as anotações quando tu for no psicólogo, levar as anotações quando tu for no médico, quando tu for no psiquiatra, quando tu for no advogado, que é o nosso próximo ponto, que a gente falou já profissional de saúde, descanso, relaxamento, saúde física, né, sono, movimento, algum tipo de movimento, nem que seja um movimento gentil, uma caminhada, ir pra porta de casa e voltar, se isso for o que for possível nesse momento, uma volta na quadra, ir numa pracinha e voltar, fazer um alongamento, fazer uma aula de 20 minutos de yoga no YouTube, de 15 minutos, de 5 minutos. Qualquer tipo de movimento é muito importante e é também um momento de não ir além dos teus limites. A gente burnouta porque a gente vai além dos nossos limites e esse é um convite pra gente olhar para os nossos limites. E aí a gente vai para os nossos direitos. É muito importante a gente também estar consciente
dos nossos direitos, porque as pessoas que passam por isso, além de toda a carga física, emocional, psicológica, tem também a carga financeira e de emprego. Então, um conselho que eu ouvi quando eu tive o meu burnout, que foi muito importante, é evite tomar decisões de implicação em longo prazo neste momento. Qualquer decisão que tu pense assim, vou me mudar de país. Tudo bem que eu tomei essa decisão, mas eu tomei depois. Mas vou sair da empresa, vou pedir demissão, preciso pedir demissão. Quando eu tive meu segundo burnout, eu queria, antes de entrar em afastamento, eu queria ter pedido demissão. Se eu tivesse feito isso, eu teria tido 8 meses em que eu recebi, porque eu tinha direito a receber para me recuperar, e que esse dinheiro que eu recebi nesses 8 meses, eu guardei e me permitiu viver quase 2 anos, tendo, claro, com ajudas e tudo mais, mas me permitiu me recuperar. Se eu tivesse pedido demissão quando eu achava que eu queria pedir demissão, eu não ia ter acesso a nenhum desses benefícios. E isso ia ter me colocado numa situação de vulnerabilidade muito maior e ia ter sido muito mais complicado o meu processo. Então, evite tomar decisões de longo prazo em momentos de crise. Isso vale para qualquer coisa na vida. Saiba dos seus direitos. Eu vou deixar o canal da Priscila Reis, que é advogada maravilhosa. Ela cria muito conteúdo gratuito sobre os direitos do trabalhador. Ela falou na semana de conscientização da burnout. E sim, o trabalhador tem direito à sua própria saúde e integridade física e emocional. E a saúde do trabalhador dentro do ambiente do trabalho é responsabilidade, sim, da empresa. Então, é importante que você entenda quais os direitos que você tem e que você tem como trabalhador algum tipo de direito de receber benefício de INSS, de repente pedir uma rescisão indireta, de pedir estabilidade. Isso vai depender de cada situação, de cada vínculo, e aí é algo que obviamente eu também não sou qualificada para te dar os conselhos em relação a isso, mas eu te dou o conselho de comece a olhar para isso, porque é importante e pode ser crucial na tua jornada para que tu consiga ter condições de te recuperar e para ter condições de cuidar da tua saúde. Vou deixar o canal da Priscila e pode entrar em contato com ela. Existem vários advogados trabalhistas também e previdenciários que podem ajudar nisso. Então falamos profissional de saúde, descanso, saúde física, direitos. Centro de Atenção ao Trabalhador é algo que eu conheci faz pouco tempo, que é o CEREST, é o Centro de Excelência em Atenção ao Trabalhador, e eu ouvi falar pela primeira vez no encontro dos Burnoutados Anônimos, e foi, assim, eu fiquei muito impressionada de saber que existia essa estrutura tão grande, tão complexa e tão completa e positiva para o trabalhador. Quem falou do CEREST foi a própria Priscila Reis, que é advogada, e ela tem atuado junto com a comunidade de pessoas que têm burnout, ajudado muitas pessoas individualmente, também coletivamente. E é um centro onde você pode ir fazer uma avaliação e ali eles podem te dar um laudo e podem também te ajudar a te orientar o que fazer em relação ao teu vínculo empregatício e essa relação entre teu adoecimento e o que a empresa tem a ver com isso. E aí tu não precisa ficar te preocupando e ficar pensando o que pode, o que eu posso, o que não posso. Ali já tem informação e tu vai conseguir um auxílio e algum tipo de orientação que também vai te ajudar a ir para a próxima parte do processo, que é se desconectar emocionalmente do trabalho. Não tem como, e não serve para nada a gente se afastar do trabalho fisicamente se a gente não se afastar emocionalmente. E muitas vezes tem pessoas que não conseguem se afastar fisicamente, mas elas se afastam emocionalmente. O que eu quero dizer com afastar emocionalmente? Entender que você não é o seu trabalho. Essa é uma compreensão que às vezes leva décadas ou uma vida inteira, então não se cobre demais também nesse processo, tá? Mas começar, dar os primeiros passos de entender que o trabalho que você executava vai continuar sendo executado de alguma forma, né? Ele era executado antes de você entrar e depois que você for embora, ele vai precisar continuar a ser executado, seja for embora daqui a 5, 10, 50 anos, mas em algum momento, né? Ninguém é imortal. Entenda que vai se resolver. Se possível, silencie os grupos ou até saia temporariamente, avalie com a organização também, entendendo como que funciona esse afastamento. Qual é a melhor prática de comunicação nesse momento
Quando eu tive meu burnout, me causava muita ansiedade que o meu gestor todos os dias me mandava mensagem perguntando quando é que tu volta, quando é que tu volta, quando é que tu volta. E eu não sabia. Então, quando a gente tem um atestado e a gente consegue né, ter um contato com um profissional de saúde e dizer assim, quanto tempo você acha que é importante para essa pausa? Talvez eu volte, né? Mas assim, quanto tempo eu preciso agora para me recuperar minimamente? 15 dias, 20 dias, 30 dias. Não é algo assim, imutável, mas te dá uma noção para que você possa dizer para a pessoa, olha, é 30 dias e nesses 30 dias eu preciso estar desconectada. Então, assim, não é ficar checando e-mail, não é entrar nas redes sociais da empresa, não é ficar sabendo o que tá acontecendo, não é entrar nas fofocas de corredor. É realmente voltar a tua energia porque não é trabalho. Porque senão, não vai ter adiantado tanto esse afastamento e quando você voltar, você não tratou as coisas que realmente estavam te causando esse sofrimento. Então, fazer essa desconexão. Se você precisar, agenda uma hora no dia. Que eu ouvi uma vez, eu achei genial, que a pessoa dizia que ela agendava meia hora no dia, na agenda dela, vou me preocupar nesse horário. Porque senão a gente fica o dia inteiro se preocupando. E aí, eu sei que às 5 da tarde eu vou me preocupar. Eu fiz isso já e deu certo. Então, assim, às 5 da tarde eu vou me preocupar com a empresa. Das 5 às 5 e meia. E aí, fora isso, não vou mais me preocupar. Não tô dizendo que você precisa fazer isso. Mas que, de repente, alguma coisa por aí pode te ajudar. Penúltimo. Reflita. A autorreflexão inclusive tá aqui atrás a palavra, lá em cima tá a palavra autorreflexão. A autorreflexão é primordial para qualquer processo, principalmente quando a gente fala de burnout. Tem um estudo da Jerry Puleo, que é uma pesquisadora que estuda burnout há mais de 20 anos. Na tese de doutorado dela, ela fez um mapeamento dessas etapas que acontecem depois que a pessoa é afastada. E uma das coisas mais potentes que ela viu era justamente a autorreflexão, que é conseguir entender quem sou eu antes de qualquer coisa, né? E pode ser difícil a gente entender quem a gente é quando tá tudo fora do lugar, eu entendo, mas em algum momento a gente precisa parar e entender quem a gente é. Por que isso aconteceu? E o que está ao meu controle, no meu controle neste momento, para que eu possa não necessariamente repetir que isso aconteça de novo e como que eu posso prestar atenção na minha saúde física e emocional para que isso não precise acontecer mais uma vez. Eu vou deixar também o link de um artigo que eu tenho no meu site, que é uma lista de valores pessoais. E eu entendo, eu fiz esse exercício várias vezes na terapia, eu entendo que um dos primeiros passos, e uma das coisas que a gente não se dá conta muitas vezes, mas quais são os meus valores pessoais? O que é importante pra mim? O que é essencial pra mim? E esse é o momento da gente começar a olhar pra isso. É um processo que a gente vai ter a vida inteira, a gente vai lembrando, relembrando, reformulando e adaptando. Mas a gente precisa ter momentos que a gente para e pensa: o que realmente importa pra mim? O que é essencial pra mim? O que é desnecessário? O que é inegociável? Que tipo de coisa que eu escolho não tolerar mais? E a partir deste exercício, tu vai começar a criar uma fundação para que daí tu consiga começar a organizar um reingresso, uma reintegração, que pode ser no mesmo lugar, pode ser numa área diferente, pode ser num emprego diferente, pode ser numa carreira diferente, mas foque a tua energia e a tua atenção no momento presente. O penúltimo conselho, que era o último, mas que eu já vou colocar outro conselho, mais um último conselho, é entrar no Burnoutados Anônimos, que é o grupo de apoio que eu tenho para pessoas que estão passando pela síndrome de burnout. Esse grupo acontece desde setembro de 2020 já, então a gente já teve mais de 20 encontros, a gente tá com 1.000 e pouquinhos inscritos e a cada sessão a gente tem umas 30, 50 pessoas que entram no Zoom. É um grupo confidencial, gratuito, sem fins lucrativos e nem comerciais. Tu vai encontrar mais informações aqui no meu perfil se tu quiser. burnoutadosanonymos.org é o site onde você pode saber mais informações e também se inscrever gratuitamente. As inscrições estão sempre abertas. Última sexta-feira do mês, 12h30 a 2h30 da tarde, horário de Brasília, a gente se encontra no Zoom, é sempre o mesmo link. É um espaço que não substitui nada das outras coisas que eu falei antes, mas que é um espaço onde você vai estar com iguais, de uma certa forma, pessoas que estão passando ou passaram por uma situação parecida.
e que existe um acolhimento e uma compreensão ali de que tá todo mundo num barco muito parecido, não necessariamente no mesmo, mas muito parecido, e a gente troca ideias e estratégias e se fortalece. E pode ser muito importante para ti nesse momento. Último conselho, conselho extra, é esteja no presente momento. Nessa hora desse afastamento, principalmente o primeiro afastamento, a gente fica muito nervoso, ansioso, e a gente tá sempre ou no passado ou no futuro. Né? No passado do por que eu fiz, o que aconteceu, e remoendo, e se tem alguma situação traumática, ficar remoendo a situação traumática, ou o que eu faço agora? Vou vender coco na praia? Vou vender miçanga? Vou jogar fora meu diploma? E isso é muito, muito avassalador e nos sobrecarrega demais. Então, esse momento do afastamento é um momento único em que você tem a oportunidade, numa condição muito adversa e que a gente adoraria que não precisasse passar, mas é uma oportunidade para parar, ajustar o foco e te colocar no aqui e agora. Entender o quanto que tu te cobra, liberar um pouco disso, praticar muita autocompaixão, lembrar do que você é capaz, pedir para pessoas que estão na tua volta te lembrar do que tu é capaz. Pedir um pouco também de paciência e tolerância para as pessoas que estão em volta, porque muita gente ainda, existe muito estigma, existe muita falta de informação ainda. Então, esse processo vai começar por ti, de tu buscar informação, de tentar melhorar, mas também não tentar acelerar o processo, não tentar pular etapas. O processo de recuperação pode levar de 2 a 5 anos, conforme forem os sintomas, as causas, as tuas questões individuais, o ambiente. Pode levar anos para recuperação. Eu não tô te trazendo essa informação para te deixar assim, meu Deus do céu, socorro, mas para te dar uma noção que é maratona, não é corrida de 100 metros rasos. Não é acelerando, não tem atalho. Existem estratégias, existe um conhecimento, existe informação que pode te ajudar a atravessar isso. Mas não faça. Quando eu fiquei sabendo dos 2 anos, eu pensei comigo, eu vou resolver em 6 meses, e eu levei 3 anos. Então, não tô dizendo que são 2 anos inertes. São 2 anos de muito trabalho interno e de coisas e de adaptações que precisam ser feitas, tá? Eu vou falar em próximos vídeos e próximos conteúdos. Eu criei um framework com 4 etapas, que são 4 As em caso de suspeita de burnout, que é atenção. Então, primeiro, fazer autoavaliações, se ouvir o que as pessoas estão te dizendo. Depois, ajuda especializada, que é o primeiro conselho que eu dei. Afastamento, que é esse momento que você tá agora. E aí, esse afastamento emocional do ambiente, essa regulação interna e essa compreensão do contexto. E de novo, reflexão. E por último, a adaptação. Quando você for voltar, algo precisa estar adaptado porque você não é a mesma pessoa que saiu. E a organização também não pode ser, né? O seu trabalho não pode ser. Pode ser que você precise de ajustes temporários ou permanentes. E isso precisa ser negociado. E para que você consiga ter uma recuperação plena, você vai precisar negociar. Conte com o apoio que você tiver, profissionais de saúde, advogados, conte com esse apoio que você tiver. É super importante, a gente não consegue sair de um burnout sozinho, a gente precisa de apoio. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Eu achei que ia ser um vídeo de 5 minutos, é um vídeo de quase 25 minutos. Mas o que eu tô te trazendo aqui tem embasamento, tem vivência pessoal e tem histórias de outras pessoas que ajudaram a informar esses conselhos. Mas eu não sou uma pessoa que vai te dizer que é assim e pronto. Eu tô aqui pra te dizer que é uma experiência muito difícil, mas que você tem capacidade de superar e de sair dessa situação melhor do que entrou. E você pode fazer isso, você pode sair melhor do que entrou. Eu conheço muitas pessoas que saem do burnout melhor do que entraram, que apreciam a vida de um jeito diferente, que se posicionam na vida de um jeito diferente, que contribuem para o mundo de um jeito diferente e que sentem de um jeito diferente. Eu sou uma delas. Então, existe vida depois da burnout, a luz do final do túnel não é uma miragem, não é fácil,
E eu espero, e eu te desejo muita força, muita autocompaixão, muita paciência e muita sorte também nesse processo para que você consiga encontrar pessoas que possam te ajudar. Qualquer coisa, pode deixar pergunta nos comentários. Eu vou tentar indo respondendo as pessoas dentro do meu ritmo, sem fazer promessas que eu não possa realizar. Mas eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se te ajudou, comenta também para eu saber que isso foi uma experiência positiva para você. Encaminha para alguém que você conhece. Encaminha para alguém que esteja convivendo com você, para você também, para essa pessoa também ouvir de outra pessoa que a experiência é mais ou menos assim. A gente teve mais de 20 painéis na semana de conscientização da burnout, abordando o burnout por várias perspectivas diferentes e talvez seja interessante também de você assistir. Se cuide muito bem e até o próximo vídeo.